porque o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou um perfil sociodemográfico que mostra que jovens, pretos e pardos, além de pessoas com menor escolaridade e baixos salários, seriam os mais beneficiados pelo fim da escala 6x1. De acordo com a nota técnica, trabalhadores submetidos à carga horária semanal de 44 horas recebem, em média, 42,3% da remuneração mensal daqueles que cumprem 40 horas. O levantamento mostrou que o salário de quem cumpre 40 horas é de, em média, de R$ 6.000, enquanto trabalhadores com jornada de 44 horas recebem cerca de R$ 2.000. Para debater sobre os impactos econômicos dessa possível redução de jornada, recebemos o economista César Bergo. César Bergo, bom dia para você. Gabriel vai me ajudar também nessa conversa. Vamos falar sobre escala 6x1, né? O fim dessa escala 6x1. César, eu quero que você possa trazer aí os impactos dela, né? Essa finalização acontecendo. O projeto foi aprovado dentro do Congresso Nacional, como quer o presidente da Câmara ali em maio encerrou. Quais os impactos, né? Acabando essa escala 6x1. Bom dia, Marília. Bom dia, Gabriel. É um prazer estar com vocês aí. Na realidade, você tem que olhar dois aspectos. Primeiro, internacional, né? O Brasil está um pouco fora disso aí, porque a prática internacional ela traz o que foi comentado, 40 horas, né? E a remuneração de quem trabalha 40 horas é maior, porque quem está mais sujeito, como é que mostra a pesquisa do IPEA, são pessoas mais fragilizadas, que não têm opção muito, tem que aceitar essa jornada de trabalho de 6 dias, vamos dizer assim, e muitas vezes nem 6 dias, porque faz um rodízio, trabalha até domingo também, a gente sabe disso. Sobretudo o comércio, a questão dos supermercados, né? A questão dos hospitais. Então, o impacto ele pode ser de dois lados. Primeiro, para o empresário, obviamente, você vai ter ou manter o salário, né? Porque existe proposta também que diz que vai reduzir a carga de trabalho, mas vai manter o salário, e tem outros que vai ser uma redução proporcional. Isso não está definido ainda. Mas, de qualquer forma, o discurso é de que vai aumentar a produtividade. Isso é discutível nesse aspecto. A produtividade no Brasil é relativamente baixa, tem que melhorar muito, não tenha dúvida, mas tem uma questão importante atrás disso tudo, que é a questão da saúde mental do trabalhador. Não tenha a menor dúvida de que você reduzindo a carga de trabalho, você vai ter mais tempo em casa para cuidar da família, e esse ângulo também tem que ser olhado com a melhoria social, né, do trabalhador, do mercado de trabalho. Portanto, eu vejo que economicamente ainda temos que fazer muitas contas, porque tem um impacto muito grande em setores especiais, sobretudo aqueles mais intensivos de utilização de mão de obra. Agora, obviamente, como foi comentado pelo Gabriel, nós estamos num ano de eleição. Então, muitas vezes, o político vai utilizar esse discurso para ganhar votos. Mas, nesse momento, nós temos que melhorar a relação entre o trabalhador e quem contrata, né? O empresário. Porque você tem outros aspectos com relação aos encargos trabalhistas também, que são muito elevados no Brasil. Então, o governo poderia contribuir reduzindo um pouco a carga de impostos. Aí você entra numa equalização equilibrada, tanto para o trabalhador como para o empregador, e também a participação do governo nesse aspecto é importante. César, eu gostaria de perguntar justamente sobre isso que você acabou de mencionar ali no final. Existe um ano eleitoral, é um ano em que existe muita irresponsabilidade por parte da classe política, e isso não se aplica só ao governo, que às vezes isso ultrapassa qualquer gestão. Todas as gestões, quando chega no ano de reeleição, tentam de fato usar a máquina para benefício próprio e, claro, na tentativa de reeleição. Foi assim com todos os ex-presidentes que passaram nos últimos anos pelo Palácio do Planalto. Mas existe também uma irresponsabilidade, se a gente pode chamar assim, no Congresso, também visando a eleição. E aí a minha pergunta é, você avalia que é possível fazer um debate técnico em um ano que se cobra muitas entregas e não tanto o mérito é discutível? Porque o Congresso, como a gente mencionou aqui, a Câmara está querendo acelerar o processo da discussão, ou seja, vai ser uma discussão bastante rápida, não tão rápida, obviamente, a gente demorou muitos anos para discutir esse fim da escala 6x1, mas agora se quer apressar para uma entrega eleitoral também, não deixa de ser. Então, como que você avalia que vai ser essa discussão e se vai poder ter tempo de ter uma responsabilidade no debate a ponto de não entregar talvez uma coisa que fique inviabilizada em pouco tempo?
Ô, Gabriel, é importante essa colocação, porque recentemente você viu, o Congresso aprovou o aumento de salário para eles, para o TCU. Aí depois, foi rápido, né, a votação. Aí depois o governo vetou, né, o presidente, e até ontem o ministro Dino também entrando na jogada, aí, o STJ, o STF, né, dizendo que não pode ter aumento. Então isso vai dar um problema danado. Agora vamos trazer para esse assunto com relação a 6 por 1, né? Quando o Congresso quer, ele vota rápido. Isso aí a gente sabe. Então, se for do interesse do Congresso, ele vai realmente votar. Como você mencionou, está previsto para o mês de maio. Mês de maio é o mês das mães, né? Tem todo um significado também, um presente de mãe aí para o trabalhador. O Congresso trabalha muito com esse aspecto também lúdico, né? E a gente vê isso. Mas, do ponto de vista prático, existem os lobbies também no Congresso com relação ao empresariado. Então, isso deve dificultar o andamento desse processo lá dentro, porque implica em aumento de custos para o empregador. Então, você tem um aspecto de ceder, né? Então, vai ter que ter muita negociação. O governo vai ter que agir realmente firme, com uma boa liderança, se é do interesse dele a aprovação desse projeto. E eu acredito até que tem condições de aprovar, sim, nesse primeiro semestre, apesar de todos esses aspectos ligados à política. Mas, realmente, eu acredito que, do outro lado, nós temos o lobby. E como foi bem mencionado até pela própria Marília, desde 25 vem se falando nesse assunto aí e não toma rumo. Agora, me parece que foi colocado entre as prioridades do Congresso. Vai depender muito da liderança da Câmara, né? A liderança que está um pouco abalada, a gente vê as questões de idas e vindas aí, mas não tem a menor dúvida do que, do ponto de vista econômico e social, é importante sim se debruçar sobre esse assunto, porque o mundo todo, viu, Gabriel, trabalha com 40 horas, vamos dizer assim, o mundo desenvolvido, né? Então você pode trazer esse benefício para o trabalhador tecnicamente, ou seja, tecnicamente é possível sim fazer uma proposta. Agora, não dá para se tratar todos os interesses, porque você vai ter situações em que vai ter confronto realmente. Então, para que o processo possa andar calmamente, as comissões têm que agir de uma maneira equilibrada. Eu acredito que tempo tem, mas aí você coloca uma situação realmente que eu acho delicada, que é a questão do ano eleitoral, viu, Gabriel? Eu vou fazer só uma pergunta e o Gabriel vai fazer outra, César. Eu quero entrar porque a gente vê, né, alguns especialistas, entidades já falando que se essa escala 6 por 1, né, o fim da escala 6 por 1, ela for aprovada, vai ter um processo de pejotização e também de desemprego. A gente viu essa pesquisa do IPEA mostrando aí que as pessoas que mais trabalham, né, nessa escala 6 por 1 atualmente são as pessoas negras, mais pobres, ali recebem um valor um pouco mais baixo. De fato, pode refletir isso, uma pejotização, um aumento no desemprego para essas pessoas que, caso esse projeto venha a ser aprovado? Marília, olha, o cenário hoje é um cenário de uma reforma trabalhista que aconteceu há poucos anos, né? Teve realmente um caminho para a pejotização. Nós estamos vendo um caminho de volta para o trabalho registrado em carteira. Nós vemos melhorando esse número aí a cada mês. Talvez o momento seja propício, porque nós nunca atingimos um nível de desemprego tão baixo. Então, hoje, o país está realmente numa situação de mercado de trabalho bem razoável e equilibrada. Isso pode favorecer a análise desse projeto. Agora, não tem a menor dúvida que vai ter que ser uma negociação, porque você manter o salário e reduzir a carga de trabalho vai implicar em custos para o empregador, que ele vai ter que contratar mais e não demitir. Porque se você reduz a carga, você vai precisar mais do empregado. Então, eu vejo que isso aí vai levar a muita discussão e pode realmente ter, no primeiro momento, esses impactos, essa pressão. Mas eu acredito muito mais que é um discurso vazio, esse discurso que vai ter desemprego, porque, na realidade, você tem um equilíbrio aí de demanda por mão de obra, que a gente está vendo pela queda do desemprego, que vai favorecer esse momento tomar essa decisão. Talvez nunca tenhamos um momento tão propício para que esse projeto possa andar e não causar tantos danos nas relações de trabalho no mercado, viu, Marília? César, eu queria perguntar agora para trazer o cenário, um panorama de análise seu. O senhor estuda muitos números, com certeza está acompanhando tudo. E eu queria perguntar justamente sobre qual a proposta o senhor acha que é a mais plausível nesse momento que o Brasil está. Existe uma discussão ali no Congresso sobre, de fato, fazer a 5x2, né? Seriam 2 dias de folga e 5 dias de trabalho.
mas a discussão ainda está aberta sobre redução, portanto, de salário, no caso de se for menos horas, né, por dia, pode haver um debate sobre redução de salário, mas há quem defenda que se mantenha o salário, mas aumente-se as horas trabalhadas diariamente nesses 5 dias. Então, queria entender qual a sua avaliação sobre esse debate e para o senhor, qual seria a proposta mais exequível nesse momento. Olha, Gabriel, eu tenho uma experiência no mercado, porque já fui diretor de recursos humanos de uma grande empresa, né? E geralmente as pessoas trabalham 8 horas, 5 dias. Então, o que faz aí em torno de 40 horas por semana, né? E com muita qualidade, não tem a menor dúvida, né? Agora, existe o aspecto também das horas extras, né? Que tem que ser trabalhada. A questão importante também das folgas, né? Você tem, no caso de setores muito delicados, como os hospitais, precisam de plantão. Então, tudo isso resolvido, tudo isso conversado, a melhor forma seria realmente essa de trabalhar 5 dias e talvez 40 horas semanais, que seria mais adequado. E, no caso, se você tiver que trabalhar menos horas, você tem situações que trabalhadores eles têm trabalhado 6 horas por dia, ou seja, 30 horas semanais. É muito comum isso no mercado brasileiro, no mercado de trabalho, porque o que é preciso notar é que existe uma Constituição que diz que no caso, 48 horas no máximo. Mas não tem a menor dúvida de que esses aspectos, constando em lei, constando em Constituição, vai fazer com que o mercado de trabalho se ajuste. E, na minha opinião, a melhor forma seria 5 dias e 40 horas na semana. É o que seria o limite, né, admissível. E aí a gente observa até, pelo próprio número do IPEA, de que as pessoas que trabalham 40 horas, elas são melhor remuneradas do que as outras pessoas que trabalham 6 dias, né, na fórmula aí. Mas não tem a menor dúvida de que eu vejo que é importante que o trabalhador tenha o seu momento de descanso com a família, para que possa, de alguma forma, melhorar a questão da saúde mental, que hoje é grave no sistema de saúde, e nós temos que ter uma atenção muito grande, sobretudo o famoso burnout, né, que acontece, todo mundo está hoje com burnout. Então, é necessário, sim, olhar esse lado social, esse lado da saúde, mas também, não tenha dúvida, que o campo econômico fala alto e tem que entrar nos ajustes, viu, Gabriel? Eu vejo dessa forma. César Bergo, economista, conversou com a gente sobre o fim da escala 6x1. César, bom final de semana, obrigada por nos atender. A gente se encontra aí novamente, né? Vamos ver se o Congresso vai cumprir a palavra, né? A Câmara dos Deputados de votação até maio. Você falou que maio é Dia das Mães, mas maio também é trabalhador, né? 1º de maio. Então tem todo também, um simbolismo por trás dessa data que foi colocada. Não tem a menor dúvida. Que foi colocada pelo presidente. Não tem a menor dúvida que isso aí é pensadinho, viu, Gabriel? Esse mês de maio aí é bem colocado. Eu estou aqui na França, e aqui na França é 35 horas por semana. E eu estou trabalhando aqui, eu estou vendo, e a coisa funciona, né? Tem um forte campo social de ajuda, de apoio ao trabalhador. Então isso podia ser, de alguma forma, também tratado no Brasil. Eu vejo qualidade de vida muito substancial aqui, e eu quero isso para os nossos brasileiros também, tá bom? Um grande abraço e estou sempre à disposição. Agradecemos, César. Até logo. Obrigado.